Olá pessoal do YouTube, olá alunos, aqui é o professor André Vargas de Física, hoje trazendo as aplicações das leis de Newton, né? Vamos começar hoje a ver algumas continhas, né, envolvendo a primeira, segunda e terceira lei de Newton. A primeira que a gente vai ver é blocos em contato. Já vou avisar que a gente vai adotar superfície lisa, então a gente não vai adotar atrito por enquanto, a gente vai, né, fazer exercícios desprezando a força de atrito, tá? E a gente vai ter que gravar alguns macetezinhos. Sempre quando eu falar na segunda lei de Newton, tá? A segunda lei de Newton eu vou escrever, né, aqui em cima. O que tem que saber a segunda lei de Newton? Que força resultante é má, né? Que essa força e essa aceleração estão sempre na mesma direção e no mesmo sentido. E são diretamente proporcional. De agora em diante, quando a gente for calcular essa aceleração, a gente vai sempre pensar assim, ó. Força resultante dividido por massa total, tá bom, Luiz? Tem gente que resolve de outro jeito, com sistemas e coisa. Eu resolvo assim, usando a segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica. Quando eu for calcular a aceleração de um sistema, eu sempre vou pegar a força resultante que atua naquele corpo, ou naqueles corpos, e vou dividir pela massa total, tá? Então assim, o que é a força resultante? Aquela força, né, que substitui todas as outras. Se tiver mais de uma força atuando no corpo, eu vou ter que fazer a maior menos a menor, ou somar elas e achar o resultado dessas forças. Tá? Se elas estiverem em sentido contrário, eu diminuo a maior da menor. Se elas estiverem no mesmo sentido, eu vou somar elas. Mas o detalhe é que a força resultante está sempre no sentido da aceleração. Então, se eu dou o sentido da aceleração, eu sei que a força resultante está para aquele mesmo sentido. Isso vale a segunda lei de Newton. Então, vamos lá. A gente tem dois blocos aqui sobre uma superfície lisa. Tem alguém empurrando esses blocos com uma força de 32 newtons, provocando uma aceleração para lá, então quer dizer que tem força resultante para lá. Como esses dois blocos estão juntos, essa aceleração é a mesma para o A e a mesma para o B, vocês concordam comigo? Tá? A superfície é lisa. O que eu posso, se eu fosse tirar aqui os blocos, colocar esses blocos aqui, ó, colocar esses blocos aqui, tá? Desenhar os blocos aqui e pedisse para vocês, tá? Me determinar as forças que atuam nele, vocês iam me dizer que esse aqui, que o bloco A e aqui o bloco B, eles têm peso, né? Eles têm força normal, tá? Mas essa força normal e esse peso aqui vão se anular. Esse cara aqui tem quem? Tem força P, força normal, tem força peso, que é o peso de quem de B, esse aqui é o peso de A. Aqui é a força normal no A, que é a força normal do B. Essas forças aqui se anulam. Mas nesse bloco aqui, A, tem uma força F que está atuando aqui. E se o A empurra o B, o A faz no B uma força que A faz em B. Lembra da aula da terceira lei de Newton? Se eu faço uma força de ação, eu posso considerar isso aqui como sendo o quê? Uma ação. Eu tenho uma reação. Então o bloco A vai sofrer uma força aqui, ó, de reação, que eu vou chamar de força AB. Até ficaria mais bonitinho colocar aqui. Mas acontece se eu colocar aqui, puxando para cá, vai ficar junto com a força F, vai confundir. Então o que eu posso apagar aqui que eu não preciso? Essa força normal e esse peso aqui, ó, elas são iguais. São iguais, em módulo. Então elas se anulam, então elas não vão influenciar. Nem essa. A força normal e o peso são iguais. A força normal é a força que a Terra puxa o bloco A, e a força normal é a força que a mesa ou a superfície empurra o bloco para cima. Né? Nem formam para ser uma reação, são forças que atuam no mesmo corpo, então elas se anulam. Essas duas forças aqui se anulam. Se eu quisesse apagar elas, eu apagava. Tá? Bom, em primeiro lugar tem que saber enxergar esse desenho aí. Tá? Agora, pergunta A. Se eu fosse perguntar numa prova pratica, eu ia perguntar quanto que vale a aceleração desse bloco em metros por segundo ao quadrado. Guris, de cara, a aceleração vai ser sempre força resultante dividido por massa o quê? Total. Escreve sempre massa total, mesmo que tenha só uma massa. Tá? Sempre massa total. Massa, escrevi aqui embaixo. Total. O M é massa, né? O FR, então esse M aqui, ó, é massa. Tá? M, para quem tem dificuldade é massa. E o FR é força. Então, massa total. Então, a minha aceleração. Quem é que está fazendo o papel de força resultante? Tem alguma outra força atuando aqui
a lei do 32, se não tem atrito, o peso é normal, se é nulo dos dois, não tem ninguém empurrando de lá para cá, então a força resultante é o F. Concorda comigo? É o F. E a massa total é a massa de quem? Do A mais a massa do B. Se tu fizer isso, não vai ter erro nunca. Tá aqui a equação para calcular a aceleração. Às vezes eles pedem, marca a equação correta. Lá com letrinha. Então a minha aceleração aqui, ó, vai ser a força resultante, que é quanto? 32, dividido pela massa de A, que é 3, mais 5. A minha aceleração vai ser quanto? 32, dividido por 8. Então a minha aceleração vai dar 32 por 8. Acho que dá 4, né? É, dá 4. 4 metros por segundo ao quadrado. Eu vou circular de azul aqui. Aqui, 4. Então a minha aceleração aqui eu sei que é 4. 4 metros por segundo ao quadrado. Então vai ser 4 para o A e 4 para o B. Tá. Agora, tá resolvida a aceleração. Lembre que eles podem pedir para marcar essa equação. Ficou feia de massa de A mais massa de B. Eles podem pedir para marcar a equação correta para calcular a aceleração do sistema. Não tem como o bloco, como a força de 32, empurrar o A sem empurrar o B. Então é a massa de A mais a de B. Agora, a pergunta B, que eu perguntaria para vocês, é quanto que vale a força que B faz em A? Em newtons. Aí tu vai olhar, onde é que está a força que B faz em A? Está atuando no bloco A. Ah, mas no bloco A tem mais de uma força atuando. E o bloco A vai ter aceleração para cá e o bloco B também vai ter aceleração para cá. Os dois têm aceleração. E quanto que é a aceleração? É 4. Se eles têm aceleração, é porque eles têm para cá também o que aqui? Força resultante. E eles têm para cá também o que? Força resultante. Pela segunda lei de Newton. Se tem aceleração, tem força resultante. Se eu pegar o bloco, se eu pegar a força BA, vai ficar mais difícil de calcular. Mas eu sei pela terceira lei de Newton que a força que B faz em A é igual à força que A faz em B em módulo. Porque é uma ação e reação. Isso aqui o que que é? É uma ação e uma reação. Pessoal, então aonde é mais fácil de calcular? No bloco A ou no bloco B? Claro que é no bloco B. Por que no bloco B é mais fácil? Se o bloco B tem aceleração, a única força que está atuando no bloco B é a força que A faz em B. Então ela é a força resultante do bloco B. Concorda comigo? Então, ó, porque essa força aqui, eu posso apagar isso aqui, ó. Eu posso apagar isso aqui. Isso aqui, ó, uma anula a outra, ó. Se eu quiser apagar isso aqui, eu apago. Porque uma está anulando a outra. A normal anula o peso anula a normal. Então as únicas forças que estão atuando nos blocos são essas duas aqui e essa aqui. Tá? Então não esqueça, a normal e o peso se anulam, atuam no mesmo corpo. Então eu posso afirmar para vocês aqui, ó, que a força resultante que atua no bloco B é a força que A faz em B. E se eu for calcular essa força que A faz em B, a única massa que essa força aqui está puxando é a massa de B. Então agora vai ser massa de B vezes aceleração. Então a força que o A faz no B vai ser a massa do B, que é quanto? Que é 5, vezes a aceleração, que é quanto? Que é 4. Então a força que o A faz no B vai ser quanto? 20 newtons. Vai ser 20 newtons. Pessoal, é só pensar. Tira a massa do B aqui, o A vai fazer força em alguém? Em ninguém. Coloca a massa do B aqui na frente do A, o A vai estar empurrando a massa de B. Então o A vai estar empurrando a massa de B. Então como é que a gente vai calcular a força que o A faz no B? Vai ser a massa que ele está empurrando. Olha, é bem fácil de ver, ó. A força que o A está fazendo no B é a massa que o A está empurrando vezes a aceleração. Tá? Vezes a aceleração. Agora, se eu inventar de pegar o bloco A para calcular a força que B faz em A, vai dar os mesmos 20. Só que daí eu vou ter que pegar a força resultante que atua aqui no... Parece esses normais aqui que está atrapalhando aqui. Esse peso de B também. Ó, a força resultante que atua no bloco A não vai ser só a força que B faz em A, vai ter o F também. Aí vai ter que fazer F menos força que B faz em A, vezes massa de A, vezes aceleração, eu vou achar a mesma resposta. Tá? Então eu escolhi
para calcular a força que B faz em A, calcular a força que A faz em B, porque são iguais. Então aqui é a terceira lei de Newton, tu já entendeu física, tu entendeu isso. Sabendo essa aqui, tu sabe esta, porque esta aqui é bem mais fácil para calcular. Tá? Agora, só para mostrar, se eu inventasse de querer calcular, tá? Não sei se não vou estar fazendo piada aqui, se eu inventasse de querer calcular a força que B faz em A, se eu inventar de calcular a força que B faz em A, o que eu sei? Que no bloco A, aqui no bloco A, ó, se o bloco A tem uma aceleração para lá, é porque ele tem força resultante para lá, bloco A. Então, como é que a gente calcula a força resultante do bloco A? Assim, a massa dele vezes a aceleração. Quem é que está fazendo o papel da força resultante? É o F, que está no sentido da aceleração, menos a força BA, massa dA, que é quanto? Que é 3, aceleração, que é quanto que eu acabei de calcular aqui? Aceleração é 4. O F é quanto? É 32, ó, menos força que B faz em A, igual a 3 vezes 4 é quanto? É 12. Força que B faz em A fica negativo aqui, passa o 32 para o outro lado negativo. Então a força que B faz em A negativo vai ficar igual a 12 menos 32 vai ser quanto? Menos 20. Como tem negativo aqui, eu posso multiplicar por menos 1 desse lado aqui e multiplicar por menos 1 desse lado aqui, vai ficar o quê? Força que B faz em A, 20 newtons. E aí? Não deu a mesma resposta? Deu. Mas onde é que é mais difícil de calcular? Ali, pegando esse bloco, porque nesse bloco atuam duas forças, e nesse aqui atua só uma força. Então sempre faz o lado mais fácil. Tu olha o desenho e tu já tem que saber física, que a força que B faz em A é a mesma que A faz em B. Então, tu calculando a força que A faz em B, tu sabe a que B faz em A, que é um par ação e reação. Se tu escolher o bloco B para calcular, tu vai ver que no bloco B só atua essa força, então ela é a resultante. Se ela é a resultante, então a força resultante de B é a força AB, então essa força AB vai ser a massa que está sendo empurrada vezes a aceleração. A massa sendo empurrada é 5, a aceleração é 4, deu 20. Agora, se tu escolher o bloco A para fazer, a força resultante do bloco A é a massa dele vezes a aceleração. Só que o resultado das forças que atuam em A são duas. Então, tu vai ter que fazer a que está positiva, que está no sentido da aceleração, menos a que está negativa, que está no sentido contrário da aceleração. Faz uma menos a outra, né? Aí tu vai fazer a massa, vai fazendo aqui, depois passa para o outro lado negativo, vai ficar negativo dos dois lados, multiplica por menos 1 aqui, por menos 1 lá, ou só corta o sinal negativo, 20. Como a gente tinha feito. Então, eu mostrei como é que faz para calcular a força que A faz em B e a força que B faz em A. Somente com essas duas equações aqui. Força resultante é massa vezes aceleração e a aceleração é força resultante por massa total. É essas duas equações que a gente vai usar. Quando eu falo em força resultante de um bloco, eu penso só naquele. Quando eu falo em força resultante do sistema todo, eu penso em todos os blocos. Tá? Porque se pedisse para te calcular quanto que vale a força F, a força F seria a massa de A mais massa de B vezes a aceleração. Qual que vai dar? 3 mais 5, 8. 8 vezes 4, 32. Não é isso? Se me disse para te calcular quanto que vale a força F, ó. Como é que a gente calcula a força F? A força F, no caso é a resultante ali, né? Vai ser a massa o quê? A massa total vezes a aceleração. Quanto que é a massa total? 3 mais 5? 8. Quanto que é a aceleração? 4. Quanto que vale 8 vezes 4? 32. Então, a nossa força F, que é a resultante, vale 32. Mas aí, a resultante está empurrando os dois blocos. Mas agora o A está empurrando só o B. E o B está reagindo sobre o A. São forças iguais. Tá? Espero ter ajudado. Agora eu vou apagar tudo isso, vocês dão uma copiada e vou explicar quando for fio. Tá? Quando for fio. Ô, tem uma caneta que não está querendo apagar.
Me judiando. Depois que o cara carrega essas canetas, bota a tinta nelas, parece que tem umas tintas que são ruins que não querem deixar carregar. Não quer deixar apagar o quadro. Vamos deixar ele meio assim mesmo, a gente arruma. Vamos abandonar essa caneta azul aqui que não está querendo me ajudar. Cara, exemplo 2. Assim, ó. Digamos que eu faço o mesmo exemplo. Não vou fazer bloco, vou fazer na outra aula. Vou fazer outro exemplo aqui. Digamos que eu tenho aqui agora um bloco A que está empurrando um bloco B. Aqui eu tenho uma força de F de 40 newtons. Está afirmando que tem uma aceleração para lá. Está afirmando que essa superfície aqui é lisa. Mas tem alguém empurrando aqui. Tem alguém empurrando aqui com uma força de 20 newtons. Tá? Aqui, esse bloco aqui é 3 quilos. E esse aqui é 7 quilos. Não. Vamos colocar diferente, tá? Vamos colocar diferente. Vamos colocar aqui. Vamos colocar números fáceis. 1 quilo aqui. Não. 2 quilos aqui, 3 quilos aqui. Esse aqui é maior. Tá? Tá, mais ou menos. Só pra gente entender. A superfície é lisa. A pergunta é, letra A. Quanto que vale a aceleração? Em metros por segundo ao quadrado. A nossa aceleração, eu acredito que você já sabe a equação. Aceleração, o que é? É força resultante dividido por massa total. Então, a aceleração, como os corpos estão juntos, os dois têm a mesma aceleração. Só que agora, guris, o sentido positivo é o sentido da aceleração. Então, tem a força resultante para lá. Só que agora, a nossa força resultante não é o F. Tá? Não é esse F aqui, que eu vou chamar de... Esse aqui de F' e esse aqui de F. Não é o F a força resultante. E tem alguém empurrando de lá para cá. Então, para a gente calcular a resultante, vai ter que ser a força que está no sentido da aceleração, menos a outra força que está em sentido contrário, que é o F'. Dividido pela massa total. Opa, caiu a caneta de ponta ainda. Vai ser a massa de quem? Do A mais a massa do B. Agora, na hora de calcular aqui, qual é o número que eu vou colocar aqui? Poderia ser para marcar a resposta correta, seria essa aqui para marcar a resposta correta com letra, ó. Assim vai ser 40 menos 20, dividido por quanto? Por 2 mais 3. Isso aqui vai dar uma aceleração de quanto? 20 dividido por 5. 20 por 5 deu uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Então, cada bloco desse aqui tem uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Tranquilo, né? Aí vem a pergunta B. Quanto que vale a força que o A faz no B? Então, o que eu sei? Se eu separar os blocos aqui, ó, que é o que os livros fazem, até o correto, se eu separar eles, o que eu sei? Aqui tem o bloco A e aqui tem o bloco B. O que eu sei? O A faz no B uma ação. Ação. E o B reage no A fazendo uma reação. BA. Só que nesses blocos aqui tinha antes uma força. Esse aqui tinha uma força F' de quanto? De 20 newtons. E esse outro aqui tinha uma força F de 40 newtons. E ambos têm aceleração. Esse aqui tem aceleração de quanto? De 4. Lembra que eles estão juntos? Aqui eu só separei para você enxergar. E aqui também vai ter aceleração de quanto? De 4. Tá? E está pedindo para vocês calcular quanto que vale a força que A faz em B. Tá? O que eu sei? Tá? Eu sei que a força que A faz em B
é igual à força que B faz em A, em modo. Como ele pediu a força que A faz em B, agora, pessoal, tanto faz eu pegar qualquer um dos blocos, porque os dois blocos têm duas forças, ó. Vocês concordam comigo? Os dois blocos têm duas forças, tá? Só que, ó, de vermelho é a força F' e de preto é a força F. Então eu vou colocar a força que A faz em B, tá de preto aqui, ó. Então agora, como eu quero calcular a força que A faz em B, eu tenho que pensar no bloco B. Então o bloco B tem uma força resultante. Como é que a gente calcula a força resultante? Ó, sempre com essa equação, força resultante. Como é que a gente calcula a força resultante que eu estou no bloco B? É a massa do B vezes a aceleração, concorda comigo? Só que agora no bloco B está atuando mais de uma força. Quem é a positiva? Que está no sentido da aceleração, que é quem? Que é a força que A faz em B, que é o que eu quero calcular. Menos a força F', que é igual a massa do B, que é quanto? Que é 3 vezes a aceleração, que é 4. Então a força que A faz em B vai ser menos quanto aqui? Menos 20, igual a 3 vezes 4, quanto que é? 12. A força que o A faz no B vai ser quanto? 12 mais 20. A força que o A faz no B vai ser 32. E aí, vocês concordam comigo que a força que o A faz no B é igual à força que o B faz no A? Querem provar? Vamos calcular a outra força? Vamos pensar no nosso bloco, nesse bloco aqui, no bloco A. Se a gente pensar só no bloco A, a gente sabe que tem a força aqui de reação, que é a força BA, e a gente sabe que tem aqui a força F de 40 newtons. E a massa desse cara aqui é 2 quilos. E ele tem uma aceleração para cá, que eu já sei a resposta, que é 4 metros por segundo ao quadrado. Então, se ele tem aceleração, o que ele tem? Força resultante, que é a massa dele vezes a aceleração. Quem é que é a força resultante? É a que está no sentido da aceleração, que é qual? Que é o F, menos a força que dB faz em A. Tem que ser igual a massa de A, que é 2, vezes a aceleração, que é quanto? Que é 4. Essa força F vale quanto? 40, menos força de reação, que já é negativa aqui, menos quanto? Menos 8, menos FBA igual a 8 menos 40. 8 menos 40 vai dar a força que B faz em A, que já está negativa, vai ser aqui menos 32. Como tem negativa aqui, eu multiplico, né? Lá na matemática eles mandam multiplicar por menos 1 aqui e multiplicar por menos 1 aqui, vai ficar F, força de B em A, igual a 32 newtons. Ou seja, não deu igual? Deu igual. E a gente usou qual as equações? Sempre. Força resultante é a massa do corpo vezes a aceleração. E essa força resultante aqui é o resultado das forças que atuam no corpo. Como a força AB está atuando no corpo B, o corpo B vai ter para cá uma força resultante. E o corpo A, como tem aceleração, vai ter também para cá uma força resultante. Tá? Ambos vão ter força resultante. Tá? Ó, vai ter uma força resultante. E esse aqui também tem força resultante pela segunda lei de Newton. Se tu entender isso, que todo corpo que tem aceleração tem força resultante, e o resultado das forças é pegar elas, se elas estão no sentido contrário, diminuir uma da outra, se elas estão no mesmo sentido, somar elas. Se só tem uma força no corpo, que é o primeiro exemplo, ela é a resultante. E aí é só fazer a massa do corpo vezes a aceleração, eu vou ter a força que está atuando nele. Tá? Espero ter ajudado vocês. Tá? Esse é o meu jeito que eu resolvo. Sempre com força resultante, sempre usando a segunda lei de Newton. Tá bom? Espero que, se Deus ajude, vocês entendam o jeito que eu faço e facilite a vida de vocês. Tá bom? Um abração. Na próxima aula a gente faz outro exemplo que é blocos conectados por fio. Até a próxima aula.